Tá querendo comprar um celular por até R$ 300 e não sabe qual escolher, tá procurando uma opção bem baratinha e tá até duvidando se dá pra achar alguma coisa que vale a pena por esse preço? Pois é, pessoal, eu separei essa lista aqui muito legal com 5 das melhores opções que eu encontrei no mercado de usados para você poder estar comprando por esse valor e ter um celular legal para você utilizar no seu dia a dia, fazer as tarefas essenciais que você precisa no celular, ter redes sociais e diversas outras coisas por um valor extremamente baixo. E inclusive eu separei a melhor opção para o final do vídeo, por isso que eu recomendo você dar uma conferida, porque tem celular que chega a ser até novo por essa faixa de preço, e por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é claro, sem mais delongas, vamos lá. E aliás, antes de começar a lista, galera, eu queria perguntar uma coisa para vocês, até mesmo para ter uma ideia. Qual que é o recurso que mais importa para você num celular? Seria memória? Seria processamento? Seria câmeras? Isso eu gostaria de saber aí a sua opinião, então não esquece de deixar um comentário só para eu poder ter uma ideia realmente de qual que é o recurso que mais importa para você no celular. A primeira opção da lista seria o Galaxy A12. Vai lembrar que essa lista não tá em indicação do melhor para o pior, mas apenas uma listagem mesmo, como se é tipo um top 5, mas na verdade é uma listagem. Todos eles têm suas vantagens ou desvantagens. O Galaxy A12 é um celular que você encontra por essa faixa de preço, ele já tem aí um bom tempo de lançamento, hoje em dia já não atualiza mais, porém ele tem algumas especificações bem legais, começando com armazenamento, que é de 64 GB de memória e ainda é expansível, então você tem memória para todos os aplicativos essenciais e ainda consegue colocar um cartãozinho de memória caso você queira um armazenamento adicional para você poder colocar mais coisas sem se preocupar muito com esse limite. Além disso, galera, a gente tem aí o processador MediaTek Helio P35, que é um processador de entrada, mas por essa faixa de preço ele vai atender muito bem o tipo de usuário que procura um celular baratinho. A memória RAM dele é de 4 GB e o jogo de câmeras que esse celular aqui tem é o seguinte: câmera traseira de 48 megapixels, uma câmera ultrawide de 5 megapixels, 2 megapixels de câmera macro, e ainda tem até uma câmerazinha de profundidade de 2 megapixels, que é apenas um auxiliar para o foco. E na questão da bateria, galera, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, o que vai render aí praticamente um dia inteiro de uso sem muita preocupação. E se você pegar um usado bem conservado, você vai ter aí quase toda essa capacidade disponível para utilizar ao longo do dia. Outra coisa legal é que ele já vem com Android 10, então ele já vem com Android relativamente atualizado aí para as coisas que você precisa, e ele também tem sensor de digitais para você poder colocar digital no seu celular e aí desbloquear apenas com a sua digital ali bem rapidinho. Por isso que é muito legal. O segundo celular da lista que eu trago para vocês, galera, é o Redmi 9. A Xiaomi tem umas opções extremamente custo-benefício no mercado de usados, e o Redmi 9 é um celular que eu achei com uma boa quantidade disponível, vendendo por R$300. Novamente lembrando que são usados, então você pode encontrar um mais ou menos conservado por essa faixa de preço. E agora eu vou falar aqui para vocês as especificações. Começando então com a memória, pessoal. A memória interna é de 64 GB, também expansível, e a memória RAM é de 4 GB, o essencial para você ter uma boa experiência do aparelho. E uma coisa legal do Redmi 9, galera, é a questão da tela dele. Ela é uma tela Full HD, por isso você vai ter muito mais definição para consumir conteúdo, ver os vídeos, ler textos, com essa telinha Full HD que vale muito a pena. Ele também tem 6,53 polegadas de tamanho, então é um celular relativamente grande, para você poder ter um excelente uso, uma boa visibilidade aí dos conteúdos na tela. O processador dele é um Helio G80, é um pouquinho melhorado do que o Galaxy A12, então você vai ter uma performance adicional, dá até para você jogar alguns games aí, sem muita preocupação. Vai lembrar que por essa faixa de... E morreu. Mas vai lembrar que por essa faixa de preço não dá pra gente exigir muita coisa, porém é um celular que vale muito a pena. Ele também conta com 5.000 mAh de bateria, o que vai render aí praticamente um dia inteiro de uso sem muita dificuldade para você poder aproveitar aí o celular e chegar no final do dia ainda com carga disponível. Depois agora no conjunto de câmeras, galera, ele tem uma câmera traseira de 48 megapixels, 5 megapixels de ultrawide, uma câmerazinha macro de 2 megapixels, que não faz muita diferença, né? E na parte da câmera frontal a gente tem 8 megapixels de câmera, também bem interessante o aparelho, com certeza vale muito a pena por R$300. O próximo da lista também Xiaomi, que realmente ela é imbatível por essa faixa de preço muito baixinha. O que eu mais vejo de anunciados são Xiaomis, então eu reservei para vocês aqui o Redmi Note 8. Ele é um celular antiguinho aí, já tem mais de 3 anos de lançamento, na verdade mais de 4 anos, porém no mercado de usados ele ainda vale muito a pena por causa das suas especificações,
que eu também vou falar para vocês agora. Começando pela sua tela, é uma tela de 6.3 polegadas Full HD, então você já tem esse nível de nitidez a mais, essa resolução melhor para você poder consumir conteúdo. É uma telinha IPS, porém é um IPS de boa qualidade, você não vai se sentir muito desvantajado, ainda mais pela faixa de preço que você vai estar pagando. Na verdade, uma tela Full HD nessa faixa de valor com certeza é muito boa para você consumir conteúdo. Outra coisa sensacional, galera, é que esse celular tem um processador Snapdragon, que é um dos mais procurados normalmente. O processador Snapdragon, ainda mais nesses modelos intermediários e de entrada de alguns anos atrás, tem uma boa vantagem tanto em compatibilidade como em economia de energia e aquecimento. E esse processador é o Snapdragon 665, que até hoje ainda consegue rodar muitos games com uma boa taxa de quadros excelente e estabilidade. Ele também conta com 4 GB de memória RAM e, dependendo de onde você comprar, você encontra aí com 64 GB de memória interna. E até, dependendo da sua sorte, 128 GB de armazenamento também, mas depende da situação. A versão que eu falo que geralmente fica por esse valor de R$300 aí é a de 64 GB, mas vale lembrar que ainda é expansível, então você pode colocar um cartão de memória e colocar muito mais coisas. No jogo de câmeras, galera, ele tem uma câmera traseira de 48 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. E vale lembrar que a câmera frontal dele, que é um fator muito legal, é muito boa por essa faixa de preço, é uma câmera frontal de 13 megapixels que tem excelente nitidez para você fazer ótimas fotos. E uma dica de amigo para quem está vendo esse vídeo completo é instalar a Google Câmera, a Gcam, que a qualidade desse celular aí fica melhor do que iPhones antigos, isso eu garanto para você, por isso que vale muito a pena. O único ponto, não que é exatamente ruim, mas é uma desvantagem comparado aos modelos anteriores, é que esse tem 4.000 mAh de bateria. Então você não vai ter bateria exatamente para o dia todo, depende aí do seu uso, mas ele vai chegar no final do dia talvez com menos bateria do que um celular de 5.000 mAh. Mas pelo Snapdragon ser um processador muito eficiente, você não vai ter muita desvantagem enquanto parece não. Esses 1.000 mAh na verdade não vai fazer tanta diferença assim, por causa do processador que é muito bom. Indo agora para a penúltima recomendação que eu trago aqui para vocês, é o Moto G8 Play. É um celular que ele, dentro desses outros que eu trouxe aqui para vocês, ele não é tão interessante assim em termos de especificações, mas para quem é fã de Motorola ou para quem está acostumado com o sistema e quer um usado nessa faixa de preço, eu encontrei o G8 Play, que pode ser uma boa opção. Ele conta aí com o processador MediaTek Helio P70M, que é um processador fraquinho da MediaTek, mas que vai trazer o uso básico. Ele tem aí 2 GB de memória RAM, que hoje em dia eu não recomendo, mas por essa faixa de preço até é aceitável, só que ele vai ter mais engasgos e travamentos do que os outros modelos que eu citei aqui para vocês. E ele tem uma memória de 32 GB, que não é o ideal. Infelizmente, 2 GB hoje em dia já é bem limitado. É expansível, porém, nesse caso, mesmo com cartão, não vai salvar muito certos aplicativos que tem que ser instalado na memória interna. Vai lembrar que você vai ter aí mais ou menos disponível uns 24 GB até uns 25 GB, então não é tão interessante assim, mas para quem quer Motorola é a opção que eu achei que vale a pena, nessa faixa de preço de R$300. Ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e a frontal é de 8 megapixels também. E por fim, galera, a bateria dele é uma bateria de 4.000 mAh, também equivalente aí ao outro Redmi Note 8, porém vale lembrar que esse celular aqui vai ter uma duração ainda menor por causa do seu processador MediaTek, que não é tão eficiente assim. E agora por fim, galera, para finalizar, para quem acompanhou até aqui, eu até agradeço, inclusive, comente aí se você acompanhou até o final. E o celular que eu trago aqui para vocês é o Redmi A2. Esse celular é um celular recém-lançado, foi lançado em 2023 e ele busca ter um excelente custo-benefício, ele tem especificações bem básicas, porém, galera, é um celular que você vai encontrar até mesmo novo por essa faixa de preço. Eu encontrei alguns, ou dependendo da situação, você vai encontrar ele cerca de 20 até 50 reais a mais, então você vai achar ele até na faixa de uns 350. Mas em média eu já achei até mesmo por 300 reais novo ou seminovo aí, uma pessoa que comprou há poucos meses e já está anunciando. Então as especificações dele são as seguintes. Ele conta aí com Android 12, é um Android Go, então uma versão mais leve do Android. Ele tem uma tela de 6.52 polegadas, que é relativamente grande, porém é apenas uma telinha HD, não chega a ser Full HD. O processador dele é um MediaTek Helio G36 e ele tem aí 2 GB de memória RAM e 32 de armazenamento, porém é expansível até na verdade 1 TB de memória. Não que vai ser tão interessante você colocar 1 TB de SD, mas você pode expandir aí colocando mais 32 ou mais 64 e você vai conseguir colocar bastante aplicativos. Depois nas câmeras, galera, ele tem uma traseira de 8 megapixels,
que faz uma gravaçãozinha em Full HD até 30 fps. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels. Por fim, a bateria dele é de 5.000 mAh. Então, é um celularzinho básico, ele é bem compacto, mas vale lembrar que é um celular recém-lançado. Os outros modelos que eu mencionei para vocês têm no mínimo 3, em média 4 a 5 anos de vida. Então, se você quer um celular que você ainda vai encontrar semi-novo, bem conservado e com a bateria ainda não estando deteriorada por causa do tempo de uso, o Redmi A2 com certeza vai ser uma excelente alternativa para você poder estar comprando, e também a opção que eu deixei aí para vocês poderem ter uma ideia desse celular. Então essa foi a lista, celulares bons, um top 5 aí de aparelhos que eu encontrei por essa faixa de preço. Até daria para dizer que o A2, em termos de, se você quer um celular mais novo, com certeza seria a melhor opção da lista. Porém, se você quer um celular muito completo, o Galaxy A12 ou até mesmo o Redmi Note 8 são excelentes opções também. Mas pessoal, no geral é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Fui!